não tem necessidade de fazer relaxante aqui. Tá? Se fosse um implante aqui, uma coisa sobre o implante, talvez eu pensasse em fazer isso. Eu não gosto de descolar nos implantes. Tá? Não gosto. Mas olha só, essa região, não sei se vocês se atentaram, é uma região que pode estar perto da área do mentoniano. Então cuidado com o mentoniano, tá? Então aqui, uma incisão supracristal, para demonstrar ali, e uma incisão relaxante anterior. Aqui uma incisão, em vez de ser, é uma incisão supracristal, o que foi? Uma incisão, no caso ali, uma incisão supracristal, mas com deslocamento vestibular. Pode ser feito dessa forma? Também pode ser feito. Supracristal é com um deslocamento mais para vestibular, para você visualizar. Pode ser para reabertura, pode ser para instalação de implante também. Eu acho que não tem necessidade, eu não gosto de fazer assim. Eu prefiro fazer supracristal mesmo. Tem um acesso legal para você instalar os implantes ali, não é? Rodrigo, a Isabeli falando do perfil de emergência, não dá vontade de lamber? O perfil do emergência. A Isabeli gosta de fazer provisório. Ela gosta de fazer os provisórios, perde tempo. Fala, pô, não tem que ter essa paciência sua não, Isabeli. Mas na verdade, ela falar que não tem paciência. Dá, mas ela gosta de fazer, ela faz o provisório bem. Mas ela tá certa, porque um provisório bem feito, um perfil de emergência, você, o caso estético, fica outro nível. Você coloca o implante bem posicionado, perfeito, mas você... Acontece com a gente às vezes, entendeu, gente? Aí termina o caso, e porra, mas por que eu não fiz um conjuntivo aqui? Será que foi o provisório que eu coloquei? Eu deveria ter perdido mais tempo nesse provisório, condicionar melhor esse tecido, né? Dá pra ficar, você vê que dá para ficar melhor. E a gente é exigente com a gente, né? Eu sou muito exigente comigo. Então, quantas vezes eu termino uma cirurgia e falo, pô, eu podia ter feito de outra forma por isso aqui. Não que tá ruim, tá bom, mas sempre a gente quer que fique melhor, não é? Incisão supracristal, relaxante, mesma coisa do outro lado. E acesso à região. Parece uma área regenerada, tá vendo? Área regenerada para instalação de implantes. Curva e uma sutura. Já vou adiantar para vocês, depois a gente vai falar de sutura também. Estamos só nas incisões ainda, mas isso aqui é uma sutura contínua. As suturas, basicamente, elas podem ser interrompidas ou contínuas. Tá? Então aqui foi feita uma sutura contínua na região. Deve ser festonada. Deve ser festonada? Exatamente. Você já sabe, né? É uma sutura festonada. Por que ela é festonada? Porque em vez de ser uma contínua simples, que eu não decoro o nome da contínua simples, como é que é o nome da sutura? Eu esqueci. Kishman, não sei. Quando você passa a sutura para o outro lado, você pega por dentro da alça. Você faz como se fosse uma alça. Então ela vira uma sutura contínua festonada. Só que quando você esquece de passar, fica tudo bonitinho, um errado. Então, essa sutura a gente utiliza bastante. Então essa sutura vocês vão fazer até tarde. No laboratório vocês vão fazer. Tinha essa dúvida até se fazia, porque essa daí... Se bem que essa daí nem tanto, mas a contínua normal, se soltar solta Já era, só essa também. Essa também. Qualquer tipo de sutura contínua, se soltar aqui atrás, Já abre tudo. Então uma dica que eu já vou dar para vocês. Tá tão bonitinho, né? Tá tão bonitinho, não tá bonitinho? Não, pode fazer. Mas dá uns pontos de segurança aqui, interrompidos. Só para garantir. Você dá tira uma foto. Dá uma foto também, só pra garantir. É igual quando faz Depois de um tempo que a gente tem uns problemas, acontece problema com a gente começa a ficar meio saudável. Às vezes eu faço igual um siso que eu fiz. Tu leva ele 10 minutos no siso rapidinho, tira, mas na sutura demora 20. Exatamente. A sutura vai ser rápida. É rápido. Essa sutura é rápida. Se você fizer a sutura interrompida, tem vários pontos. É muito mais rápido isso daí. Várias suturas simples interrompidas, demora pra caramba. Por isso que essa faz rápido.
Daí eu vou cortando tudo pra eu tirar. Isso aí. Se você corta o cu, não dá pra puxar de um lado. Não. Eu fico. Mas também deve estar uma beleza. Todo mundo sabe fazer essa sutura aí? Nunca não. Tá. Não? Não é. Aí que legal. Então você vai fazer, que é isso aí, a gente tem que saber fazer. Então, vamos fazer a tarde aí. Vamos continuar aqui então, vamos lembrar isso aqui. Vamos parar, porque eu comecei um pouco depois. Não vai ter intervalo não. Tá ótimo. Essas incisões relaxantes, então são incisões verticais, oblíquas, ou que a gente chama também incisões de alívio, tá vendo? São chamadas também incisões de alívio. Ela pode ser ao nível do dente, anterior ou posterior à área onde haverá a manipulação. Uma das características desse tipo de incisão é que ela nunca é perpendicular à incisão supracristal ou intracircular. Por quê? Porque se você fizer essa incisão, você pode perder nutrição dessa área que você vai descolar. Perceba aqui, você vai descolar. Acho que eu tenho um outro slide aqui que vocês vão entender melhor. Além de você ter um melhor acesso, se você fizer essa incisão reta aqui, vamos falar no tempo lá, retamente, perpendicular aqui, ou ela fechada para cá, quando você colocar, você não vai ter nutrição desse retalho que você vai reposicionar. Você vai ter necrose desse retalho. Sim. Tá bom? São os princípios básicos, incisões, suturas. Recomendo para vocês o livro do Daniel Buser. Tem um grupo lá. Tem um grupo. Daniel Buser é um livro só de regeneração óssea guiada. Então precisa fazer muito esse tipo de incisões. Então tem esses princípios. Então você faz incisão de articulamento. Outra coisa, isso já vem com a pério, né? Hoje em dia, depois que a gente faz as cirurgias periodontais, nunca, de forma alguma, vocês comecem essa incisão na papila, na ponta da papila. De jeito nenhum, cara. Isso é um sacrilégio. É um sacrilégio. Bezelzinho do dente. Isso é besteira, não faça isso não. Bezelzinho do dente. Você faz sempre mais para distal ou mais para mesial. Para mesial e para distal. Pessoal, desculpa, não entendi. Não pode ser no meio da papila. Não pode ser no meio da papila. Não pode ser no meio da papila. E também não pode ser aqui na cervical do dente. Você faz entre a cervical e a ponta da papila. Então, olha lá. Aqui dá pra ver direito, tá vendo? Aqui, tinha aqui esse slide aqui que eu não lembrava. Nunca aqui, ó. Bem na cervical aqui. E nunca em cima da papila. Preste atenção. Esquece o tablet. Mas preste atenção. O que você vai... Você não vai... Se você olhar, você não escreve. Entendi. Lá no livro do Jolie, ó. Tirei o livro do Jolie. Que é um excelente livro também. Recomendo a todos. O livro de pério do Jolie, muito bom. Muito bom, né? Eu tava coisando sobre o central, que eu tinha uma foto de um tracionamento no interior, e essa fica certinho, bem bonitinho aqui. Legal. As incisões relaxantes devem ter, de preferência, desenho oblíquo, como eu falei para vocês, a fim de que o retalho tenha base maior do que o vértice, para melhor vascularização. Aquilo que eu falei, fazer sempre aberto. Então aqui, quando você faz esse tipo de incisão aqui, está errado. Porque você vai perder suprimento sanguíneo aqui nesse retalho. Então você pode ter necrose desse tecido quando reposicionar. Ele deve estar sempre assim nessa posição. Para você ter a posição. Entendeu? Não, professor, entendi. Marca amarelo. Obrigado. É amarelo. Ele é amarelo. O fundo é amarelo. Cor do pijama. Da cor do pijama. Você deixou o pijama aí? Falo que a fábrica ainda não... A mulher deixou o pijama e a fábrica não respondeu sobre as cores. Aqui o Peterson, tá vendo? Então essa base aqui tem que ser maior do que essa vertente, tá? Um outro tipo de incisão aqui para a marginal. Você pode utilizar para ter um acesso legal, por exemplo, para fixação de bloco. Enxerta um bloco. Nossa, essa fica feia. Incisão periostal é aquela que eu falei que você vai fazer uma incisão total, descolar o periósteo do osso com uma pinça, pode ser uma pinça de Equis, você traciona e faz
o relaxamento do periósteo, a incisão do periósteo, para você ganhar fechamento na hora de você cortar os blocos da ferida cirúrgica. Na hora vocês vão entender que a gente vai treinar em manequim e no corpo, então vocês vão entender isso aí. Então, para que ela é realizada? Então, é realizada na base da porção interna do retalho para rompimento do periósteo, permitindo a mobilização coronal do retalho e a diminuição separada, tá junto? A diminuição das tensões da sutura. Então, e outra coisa, quando existe uma regra, quando você quer ganhar corpo e tal, quer fazer volume, o ideal, se tiver dentes vizinhos, que esse retalho se reposicione recobrindo a coroa do dente vizinho. Porque se você colocar ele também muito justo e tracionado, provavelmente você vai ter essa estrutura, vai abrir aquela estrutura no pós-operatório. Aí vai expor o teu enxerto ósseo, às vezes o teu bloco, e você vai perder aquilo no teu trabalho. Então não adianta nada você fazer um trabalho muito bonito, escolher uma área doadora de um bloco, colocar um bloco perfeito, e na hora da sutura, você não deixar tensionada aquela sutura. Ela tem que estar relaxada, bem relaxada. Porque senão ela vai tensionar e ela vai abrir. Já vi muito caso problema por causa disso. Por desse motivo. Então, esses tipos de incisões, de relaxamento do periósteo, você traciona aqui o seu tecido e pela parte interna do periósteo você faz essas incisões. Não sei. É Jolie? Deve ser. Quando você vai fazer o tracionamento, tá vendo? O tracionamento tem que vir na região cobrindo a parte da coroa. Para você não deixar essa ferida, esse retalho tensionado. Vamos falar um pouco de sutura. Então, uma sutura cirúrgica é aquela que aproxima as superfícies adjacentes cortadas ou comprime os vasos sanguíneos para cessar o sangramento. O objetivo da sutura proporcionar tensão adequada para o fechamento da ferida, tensão adequada, não pode estar muito tensionada. Manter a hemostasia, parar de sangrar, permitir a cicatrização por primeira intenção. Às vezes a gente, quando tem decência de sutura, dependendo da decência, se não é muita coisa, às vezes expõe um pouco do osso, e a gente, quando não dá para suturar, o tecido está muito fiável, às vezes, dependendo da situação, a gente até deixa para fechar por segunda intenção, tá? Mas não é o ideal. Proporcionar sustentação para as margens do tecido até que tenham se reparado. Reduzir a dor pós-operatória. Evitar a exposição óssea e permitir o posicionamento adequado do retalho. Tudo muito claro, né, gente? O ponto final deve ser apertado, firme e feito de forma que não ocorra deslizamento. A gente vai ver como é feito. Né? A gente vai ver como a gente faz esse ponto, tá? Principalmente o ponto final, como é que a gente trabalha. A gente vai trabalhar com um porta-agulha, né? A gente trabalha com porta-agulha, normalmente com uma pinça, um porta-agulha. A gente vai ver como é que a gente trabalha aqui. Né? A gente não faz esses nós com a mão, né? Até como o cirurgião às vezes faz, né? O cirurgião faz cirurgia geral, às vezes trabalha com fio na mão. A gente vai trabalhar com porta-agulha e a gente vai ver como é que faz essas voltas aqui. É muito simples, mas tem que ser feito da forma correta, porque senão, o que vai correr? Corre o deslizamento desse ponto. E a sutura pode abrir no pós-operatório. Os pontos não devem ser posicionados na linha de incisão para evitar desfilamento por bactérias, né? Isso é muito importante. Quando você faz uma incisão, fez a incisão, se fizer um ponto, por exemplo, uma sutura interrompida, ponto simples, como a gente fala no popular, traciona de um lado e o fio sai do outro. Na hora que você vai dar o nó não deve ficar em cima da incisão. Você puxa o fio daqui para o lado e faz o nó mais afastado da incisão, na área onde você entrou com a agulha, ou saiu. Tá? Sim. O que? Você perguntou? Sempre na vestibular. Começa, né? Essas pontas devem ser cortadas com mais ou menos uns 2 a 3 milímetros. Aí aqui, às vezes a gente modifica um pouco, porque às vezes a gente usa um fio mais grosso, de maior calibre, por exemplo, um 4 zeros de nylon,
É um fio que normalmente o paciente, na mucosa oral, o paciente reclama, fala que está espetando, né? Tem que ficar. E nós temos um problema, porque o fio tem que ficar ali por um tempo, né? Às vezes, o que a gente faz? A gente deixa o fio um pouco maior. Deixa 2, 3 milímetros, deixa 5 milímetros, um pouco. Ah, mas fica fio grande, amigo. Mas quanto maior o fio, menos o paciente reclama de espetar. Aí ele escolhe as batalhas dele. A hora você fala assim, tu quer ficar com o fio espetando ou quer ficar com um fio grande? Ou com o cabelo na boca. Ou tu quer ficar sem dente, pode escolher. Evitar tração excessiva, principalmente quando você faz o ponto inicial. No ponto inicial, os bons devem ficar só coaptados, não tracionar muito. Tá? O último ponto final, ele tem que ficar mais firme. Evitar usar tracionador, evitar esmagar ou ondular o material de sutura, exceto no nó final, né? Não tracionar muito. Não prender o ponto muito apertado, pode dar necrose tecidosa, ou seja, esmagar aquele tecido, não é isso? Manter a tração na extremidade enquanto realiza o ponto e evitar o afrouxamento da primeira alça. Fio de nalho pode acontecer isso, né? Quando você dá o primeiro nó, ele pode voltar um pouco, aí não adianta, porque aí depois você vai ter que cortar e fazer tudo de novo. Segura ele 5 segundinhos. Isso. Ponto cirurgião e ponto quadrado não necessitam mais do que 2 laçados, né? É o que eu falei para você. Quero fazer 3 laçadas? Pode fazer, eu gosto até de fazer no final. Só uma volta, só final. Mas, na verdade, se você fizer para o lado certo, 2 laçadas já é o suficiente, não vai abrir. Tá? E o ponto frouxo, laçados adicionais para evitar deslizamento. Ponto frouxo é aquele ponto falso. Né? Então, aquele cuidado. Isso aqui a gente normalmente não vai fazer. Tá bom? Então, aqui só para vocês verem o ponto quadrado, ponto frouxo. Ponto quadrado, ponto frouxo. Isso aqui que chamado também de nó verdadeiro, né? E o nó falso. Se vocês observarem, né? Esse aqui sai para o mesmo lado, ó. Esse aqui sai para lados diferentes, tá vendo? Esse aqui sai por cima, tá vendo? Esse lado sai por cima e esse lado sai por baixo. Aqui os dois estão saindo por cima. O que vai influenciar isso aí? É a sua volta. E o ponto de cirurgião, que é normalmente esse aqui, ó, o 2-1, que normalmente é isso que a gente faz. Olha as voltas que a gente faz. Inicialmente com 2 voltas, não é isso? Dá 2 voltas. Pode fazer com 3 voltas? Pode fazer. Dependendo do fio. Quando é um fio que volta muito, eu vou te dar 3 voltas. Tá vendo? Ah, mas com 2 voltas já é o suficiente. Você pode fazer 2 voltas e uma depois, pelo lado contrário, lógico, para travar. Resolve, mas simples desse jeito, resolve, gente. Pode fazer também 2 voltas, 2 voltas, tá? Já fica mais seguro. Pode fazer até 3 voltas. A sutura deve ser removida. Esse negócio de sutura, se a gente ficar vendo nas lives, fica um pouco viajante, tá, gente? A gente vai ver na prática aqui no laboratório, calma. Tá? Porque não adianta eu ficar falando disso aqui, porque eu vou ficar mostrando como é que eu vou ensinar isso para vocês. A gente vai ver no laboratório agora, tarde. As suturas devem ser removidas, mas quem já faz a sutura que está acostumado está entendendo o que eu estou falando. Tá? As suturas devem ser removidas em 7 a 10 dias para evitar a utilização de esfriamento de fio de sutura, e a área deve ser limpa com água oxigenada, tá? Dependendo do fio isso aqui, tá bom? Tem fio que a gente sabe que são fios absorvíveis, então são fios que você não precisa fazer um segundo procedimento para retirar. E tem tempos também de reabsorção, então bem rápido aqui, bem resumido, que eu estou mostrando para vocês, fios absorvíveis e não reabsorvíveis. Esses aqui você não precisa removê-los, são absorvíveis sozinhos, e os não absorvíveis. Os naturais, os absorvíveis podem ser naturais, sintéticos, feitos em laboratórios, não absorvíveis. Temos o seda, poliéter, né, os poliéteres a gente tem o de nylon, tem o de PTFE, que é politetrafluoretileno expandido, né? A gente utiliza o de nylon, tá bom? Fala aqui que o sebo é não absorvível, né? Mas eles têm até uma outra nomenclatura, são degradados, né? Aqui é um quadro aqui só para mostrar, só por curiosidade para vocês, mas não vamos se ater a isso, né? Dos fios, porque existem uma infinidade de fios cirúrgicos, né? Que a gente pode lançar a mão. Tem aqui o fio da Gore-Tex, né? Acho que não sei se não existe o fio da Gore-Tex, que é de PTFE. Tem o monocrio aqui, ó, são fios conhecidos, né? Olha o fio aqui de PDS, né? O PDS.
que é o de polidoxodona, é o catibu cirúrgico, ó, o liso e o crônico, tá vendo? O comum e o cromado. O cromado ele demora mais tempo, tá vendo? Ó? Se você olhar na tabela de absorção, olha lá. Esse é degradado em 70 dias, o catibu comum, e por enzimas corpóreas em 90 dias o catibu cromado. Só para vocês terem ideia de tempo, quanto tempo demora. Mas o quê? Mas olha o Vicryl como demora mais. Cadê o aqui? Tá embaixo do. Tá no terceiro. Ah, tá ali, ó. Terceiro. Tá, Vicryl. Então tá aqui, ó. Que é a poligalactina 910, né? E tá aqui, ó. Superdose 56 a 70 dias. É mais ou menos igual, né? Mais ou menos igual. Nossa, ele desfaz bem, mas bem antes. Força de tensão é maior, tá vendo? São fios mais caros, né, gente? Esses fios são mais caros. Vocês podem fazer com nylon aqui na clínica, a gente vai fazer com nylon. Tem um prelane aqui também. Nossa, vim pior caríssimo. É, tá o quê? 300 porrada já? Ah, deve ser por aí. Não? Tá o quê? Uns 300, 400 reais? Vicryl? Vicryl? Acho que o Vicryl da Eticon, quando você compra a caixa, cada fio, o simples, né? Aquela caixa simplesinha, cada fio sai mais ou menos por uns 50 reais, 60. Cada fio, eu acho. Eu acho que é por aí. Não sei, vê aí na creme quanto tá a caixa. O calculo é mais ou menos quanto que é cada fio. São uns 50 reais. Mas, por exemplo, se tem cirurgia de pele que a gente faz, que eu gosto de usar o Vicryl. É, pele usa muito isso. Às vezes para o enxerto ele fixar o enxerto, eu não quero que abrir, então eu uso o Vicryl. Tem também um outro fio que a gente usa muito, que é o fio de polipropileno. Tem uma promoção de Vicryl aqui, tá? Betcom? R$100. Betcom? Esse é da Edcom. Betcom? Caixa com quantos? 10 ou 12? Deixa eu ver ele também. Tá bom preço, aí dá 40 reais, cara. 12 12? unidades. 2 unidades. 12? Aí tá bom preço. Isso não? Preço. É, Ela deve estar R$369,90. Troquer. tá bom preço. Troquer. Porque eu calculava, eu comprei mais caro esse fio aí, tá bom preço. Ó, 370. 12. Sai R$20 cada um. Olha o fio de polipropileno aqui, o poliano, tá vendo? É um fio que a gente usa, polipropileno. Provavelmente você. Usa para pele também, né? Você faz pele? Não, é porque eu fazia muita cirurgia de cirurgia gengival. Entendi. Né? Tipo, aí a gente usava muito. Só que acabou, cara, a gente tocava tudo por seda. Porque chegava o paciente tudo com tudo arrebentado. É complicado. É. Ele reabsorvia, parece que ele reabsorvia muito antes do que a gente imaginava. Se não tinha cuidado com higienização, ele arrebentava. Mas qual? O polipropileno ele não é absorvível. O Vicryl. É o Vicryl, entendi. Eu tô falando do polipropileno A ali, gente né? gastava o Vicryl, botava no paciente, ele chegava lá com 2 dias tudo arrebentado. Pô, não é possível. É. Pô, a gente passou. Cirurgia de pele, às vezes você tem que tracionar tecido, e você quer que aquilo mantenha tracionado por um bom tempo, então a gente usa esses fios que não são absorvíveis, né? No caso do polipropileno, porque o polipropileno ele tem essa facilidade, ele tem estica, e depois com o tempo ele não dá aquela mãozinha sério, entendeu? Ele mantém tensionado por um tempo bom. Eu estou gostando de usar da Tecno Super, tá? Pode ser azul, preto, branco também. Mas tem um azul deles que é legal. Tá aqui. Tem um Lepolene, né? Também te conto. Bom, isso aí é curiosidade, tá, gente? Só para vocês verem que existem uma série de fios super. Não vou ficar falando dos fios aqui cada um, porque não tem um sentido. Vocês vão usar a maioria dos casos, o que aqui para cirurgia de implante? É fio de nylon, na maioria das vezes, né? O nylon, às vezes, Vicryl, né? Nylon, Vicryl, assim, às vezes. Às vezes o Vicryl, mas a maioria não, vocês vão ver. Ah, mas qual é o diâmetro do fio? Normalmente a gente vai utilizar aqui 4 zeros, 5 zeros e 6 zeros. Normalmente eu gosto que você tenha esses 3. Em algumas situações a gente usa um fio 4 zeros. Normalmente, cirurgia tradicional, a gente usa 5 zeros. Mas às vezes a gente vai fazer, por exemplo, um conjuntivo. Aí usa 6 zeros. Aí a gente usa 6 zeros.
3 anos. Porque a gente utiliza muito cirurgia do conjuntivo junto com a cirurgia de implante, entendeu? Às vezes não é cirurgia periodontal de tracionamento, dessas coisas, recobrimento. Precisa, aí a gente usa muito Aí quando faz o conjuntivo, você volta o quê? Rio? Ou bota... faz polipropileno. E é verdade também. Não, é só... Aqui é um outro caso, usando. Eu não prefiro nada também, porque assim... Cara, você... Custo-benefício, Você né? um paciente, cara, aquilo ali arrebenta fácil. É. O nylon tem um custo-benefício muito bom, fio de nylon, né? Só que assim, tem que saber trabalhar com ele porque ele volta um pouco, né? Então, Isso é. eu vou passar aqui que é um trabalho, tá? É só um trabalho mostrando a contaminação de fios diferentes, de polidioxonona em relação ao fio de nylon. Tá vendo? A gente sabe que o fio de nylon tem menos proliferação bacteriana, tá bom? Então, os fios têm sido utilizados para fechar feridas desde os tempos pré-históricos. O primeiro relato por escrito, em 1978, e foi em 4.000 anos antes de Cristo. E os tipos de sutura, vamos dar um tempo?